Pegam suas Bíblias e abram comigo para o livro de 2 Coríntios. Sempre é uma alegria estar pregando a palavra de Deus para os ouvintes. Eu estou mais acostumado a pregar em Libras. Aí o João Henrique pedindo para mim pregar em português e Libras ao mesmo tempo. Aí já é muito, né? Embora às vezes eu faço isso. Mas vamos colocar em pé, por gentileza, se você puderem reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler apenas alguns versículos aqui do capítulo 5 de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. Gostaria de ler os versículos 15, 16 e 17. Eu convido a igreja a ler em voz alta comigo esses três versículos de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 15 a 17. Prontos? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo fez novo. Esse versículo 17 aí é o versículo-chave para a mensagem dessa noite. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos orar então, pedindo as bênçãos do Senhor sobre a mensagem dessa noite. Santo Deus e Pai, nós te louvamos pelas bênçãos do Senhor. Pai, nós precisamos do Senhor nessa noite e nós rogamos que o Espírito Santo seja aqui no nosso meio e que realmente nós possamos estar atentos ao Senhor, ó Pai. Eu peço que o Senhor me use para ser um vaso de bênção, Pai, apesar das minhas limitações, das minhas falhas, mas que o Senhor possa receber toda a glória, Pai. Que o Senhor possa falar através de mim e a cada um de nós que está aqui nessa noite, ó Pai. Nós queremos honrar ao Teu nome, queremos ouvir do Senhor e obedecer, ó Pai. Que não sejamos apenas bons ouvintes, mas também pessoas que irão fazer o que o Senhor nos instrui, ó Pai. E mais do que tudo, ó Pai, eu desejo que almas sejam salvas, ó Pai. Se alguém aqui não tem essa certeza, ó Pai, nós nos alegraremos muito em poder saber que uma pessoa tomou essa decisão ao lado de Cristo essa noite, ó Pai. E com certeza os anjos também fariam festa no céu. Então, Pai, seja com cada um, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Podem se assentar? Nova criatura. Todo mundo gosta de coisas novas, né? Às vezes é um celular novo que você deseja, às vezes é um brinquedo novo para uma criança, ou alguns adultos também, né? Às vezes é um carro novo, uma casa nova, uma roupa nova. Seja o que for, todo mundo gosta de coisas novas. E Deus também gosta de criaturas novas. Deus gosta de fazer de nós uma criatura nova. Infelizmente, a criação original, né, de Deus, a criação dele foi feita em perfeição, mas por causa do pecado nós nos desviamos e o mundo todo foi contaminado. Então Deus teve que fazer de nós uma nova criatura através da salvação. E essa noite eu gostaria de falar sobre três aspectos então de sermos uma nova criatura. Mas primeiro, para sermos essa criatura nova, a fim de poder ser uma nova criatura, nós temos que analisar o preço que foi pago para este fim, né? Ser uma nova criatura não é algo que vem de graça. Tanto quanto você não consegue ter nada de novo sem pagar algo por ele, nós também não podemos ser uma criatura nova se não fosse pelo pagamento que foi feito por Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 23 é bem claro em dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então nós bem sabemos que por conta dos nossos pecados, o mundo todo está destinado a pagar por isso.
E a pena deste pecado é a morte. A Bíblia fala que existem duas mortes, e essa morte se refere à segunda morte, que é a morte espiritual no inferno e no lago de fogo por toda a eternidade. Então, nós sabemos que tem um preço a ser pago por causa do pecado, mas a Bíblia também diz em Gálatas capítulo 3, no versículo 13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então foi pago, um preço foi pago para que nós pudéssemos ser novas criaturas. E isso então a Bíblia nos deixa bem claro que foi Cristo que nos resgatou e foi Ele que fez este pagamento. Mas sobre esse preço que foi pago, vejamos em primeiro lugar que foi um preço muito alto. Um preço muito alto a ser pago. Para que nós pudéssemos ser uma criatura nova, foi pago um preço alto. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, nos diz: porque fostes comprados por bom preço. Essa palavra bom, no português, na verdade, deixa um pouco confuso. Às vezes a pessoa pensa que foi um desconto, um preço bacana, mas não é o significado. Foi um alto preço. Dá o significado a entendermos que foi um preço caro, um preço muito alto. E é o que significa isso. Então nós fomos comprados por um bom preço, ou seja, um preço muito salgado. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então sabemos que o preço que foi pago para que pudesse ter essa nova criação, uma nova criatura dentro de cada um de nós, foi um preço muito alto. A Bíblia também diz isso em 1 Coríntios 7, no versículo 23. Fostes comprados por bom preço. Mais uma vez, aquela expressão bom preço significando um preço muito alto. Então, Deus nos comprou e pagou um preço muito caro, que foi a vida do seu próprio Filho, Jesus Cristo, o Filho de Deus, e o seu sangue derramado ali na cruz do Calvário. Veja o que diz em Efésios capítulo 1, no versículo 8. Em quem, ou seja, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Glórias a Deus que nós temos a redenção em Cristo, amém? Que Ele pagou o preço alto para a nossa redenção. Então o preço que foi pago para que nós pudéssemos ser novas criaturas foi um preço muito alto. Ninguém daqui daria conta de ter pago este preço, pois nós somos pecadores. E por isso me leva então ao segundo ponto, o fato de que este pagamento foi um pagamento exclusivo. E o que significa isso quando eu digo exclusivo? Somente uma pessoa poderia pagar o preço. Nós todos éramos muito pobres, ou seja, em nossas ofensas, em nossos pecados, nós não tínhamos condições espirituais de pagar o preço do pecado. Era impossível. Então, a única pessoa que poderia pagar por nós seria Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 19 diz: porque, como pela desobediência de um só homem, desde Adão, muitos foram feitos pecadores, ou seja, passa toda a sua lineagem, até todos nós. Assim, pela obediência de um, Jesus Cristo. Jesus Cristo, diz a Bíblia que Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus Cristo obediente, e por causa da sua obediência, muitos serão feitos justos. E eu espero que você já tenha sido feito justo, como eu tenho sido feito justo através do sangue de Cristo. Então o pagamento é exclusivo, somente Cristo pôde pagar o preço alto pelos nossos pecados. E graças a Deus Ele pagou. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lembra o versículo diz que o salário do pecado é a morte? Todos nós temos pecado e por isso todos nós temos que pagar pelo nosso pecado, mas Cristo, o único
Filho de Deus que nasceu aqui, viveu entre nós sem pecado algum, ele não tem que pagar o preço do pecado, e por isso ele pode quitar a nossa dívida. Então ele pode ser o pagador exclusivo, o único que poderia pagar por nós, e ele assim o fez. Hebreus capítulo 10, no versículo 12 de Hebreus 10, diz: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Então isso me traz ao terceiro ponto sobre o pagamento, que foi feito para que pudéssemos ser novas criaturas. Foi um pagamento único. Já pensou se nós tivéssemos que pagar vez após vez para obtermos a salvação? Já pensou se Cristo teria que ter pago vez após vez? Não, a Bíblia diz que foi feito uma única vez por todas. Ele padeceu, morreu por nós e não teria que morrer nunca mais. Então, uma vez foi feito esse pagamento, um pagamento que quitou a nossa dívida por completo. Ninguém gosta de dívidas, E quando vem aquelas parcelas e outra parcela e mais uma parcela, ninguém gosta de ficar endividado e tendo que pagar parcelas. E quando você consegue pagar assim à vista, você consegue assim quitar uma dívida, traz sobre nós um alívio. E Cristo fez isso por nós. Ele pagou de uma vez por todas o preço do nosso pecado. Glórias a Deus por isso. Nós não temos que nos preocupar mais com isso. Já foi pago, já está limpo, já está quita a nossa dívida. Veja também o que diz em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 18. Porque também Cristo padeceu o quê? Uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, o pagamento que Cristo fez, Ele morreu, foi uma vez pelos nossos pecados. É tão triste quando eu me deparo com pessoas que pensam que eles têm que continuar pagando pelos seus pecados, a fim de conseguir uma salvação. Pensam que precisam continuar pagando, na esperança de conseguir um lugar no céu, através de suas obras, de sua frequência a uma igreja, e etc, etc. Mas se for o caso, então a morte de Cristo teria sido em vão. Ele já pagou por nós, uma vez já foi suficiente, Ele pagou toda a nossa dívida. Então foi feito um pagamento único, e após isso não foi necessário mais pagamento e pagamentos. Cristo fez esse pagamento, Ele é o único que poderia ter feito, e Ele assim fez por nós. Mas sabe que uma maravilha desse pagamento dele é que vale para todos. Veja só essa cobertura abrangente, ou seja, não é um pagamento específico para apenas algumas pessoas, só uma classe de elite que poderia ser beneficiado por esse pagamento, ou apenas certas pessoas, ou um certo povo, ou uma certa nação, ou determinada classe de nível social, etc. Não, foi feito para todos. Então veja essa cobertura abrangente do pagamento de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Veja a maravilha que diz esse versículo: Ele morreu por poucos. É isso? Não, por todos. Ele morreu por todos. Ainda há dúvida na sua mente se Cristo morreu por você ou não? Ele morreu por todos. Seja pobre, seja rico, seja homem, seja mulher, seja adulto, seja criança, seja brasileiro, japonês, seja quem for, Ele morreu por todos. E graças a Deus isso inclui a mim, isso inclui a você. Então vale para todos, A gente sempre vê, tem tantas coisas no mundo que são para apenas uma determinada classe de pessoas, um determinado grupo específico. Eu não posso entrar nesse desconto aí que só vale para estudantes, ou não sei que lá não serve para mim, tem que ser de terceira idade, isso. Então a gente sempre fica procurando se a gente se encaixa ou não num perfil para beneficiar-se de algo.
mas o pagamento de Cristo beneficia a todos. Foi feito para todos. 1 João capítulo 2, versículo 2, também diz, e Ele é a propiciação, ou seja, ele é o pagamento que quita essa dívida pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Não só dos brasileiros, mas de todo mundo. Não só dos surdos, mas dos ouvintes e de todo mundo. Graças a Deus que Ele pagou pelos nossos pecados e os pecados de todos. Amém? Então Cristo fez este pagamento para que nós pudéssemos ser nova criatura. Então nós vimos em primeiro lugar o preço que foi pago. E agora veja em segundo lugar o aspecto de nova criatura. Nós vamos analisar a vida velha que vinha antes de sermos essa nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então vamos analisar por alguns momentos a vida velha, né? Antes de ser uma nova criatura, nós tínhamos o velho, mas graças a Deus isso já passou. Então, deixa-me incentivá-los a não viver no passado. Deixa eu ler mais isso, 2 Coríntios 5, 17. 1 João 1, 9 é um versículo tão maravilhoso, porque eu tenho pecados e depois da minha salvação, eu não passei a ser perfeito. Alguém aqui conseguiu ser perfeito depois da salvação? Ninguém, é impossível. Mas nós temos a esperança e a certeza de que Cristo nos perdoa, mesmo depois de pecarmos. Olha só o que diz 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, não vamos viver no nosso passado. Muitos são nova criatura, mas ainda estão vivendo no passado. Estão lembrando de como era a sua vida no passado, estão lamentando pelos erros que já cometeram, e Satanás gosta de jogar isso na nossa cara, e de nos relembrar dos nossos erros, e de como somos falhos, e como nós não merecemos, e como não adianta estar na igreja, porque não prestamos, e nós vivemos no passado, por conta dos nossos erros. Mas não é isso que Cristo quer. Quando Ele nos perdoou, Ele assim o fez para que nós pudéssemos viver em nova vida e que esquecer do passado. Hebreus capítulo 8, versículo 12, diz, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Agora, você pode perguntar para minha esposa, para minha filha, pastor, é esquecido? Vão dizer que sim, né? Eu preciso anotar ali, boto no meu celular, ponho um lembrete, né? Os surdos vivem perguntando, pastor, lembra de fazer? Esqueci, desculpa, vamos fazer. Eu sou esquecido. Agora Deus, Ele não é esquecido no mesmo jeito que eu sou esquecido. Ele opta por esquecer. Ele escolhe, toma uma decisão, eu vou me esquecer de seus pecados. Ou seja, é algo que Ele faz de propósito. Não porque Ele é um Deus esquecido, que não consegue lembrar de tudo. Ele muito bem pode, é todo poderoso. Mas Ele, quando Ele nos perdoa, Ele diz, não me lembro mais. Já me esqueci. E eu fico imaginando as nossas orações. Pai, me desculpe, aquele erro, eu ofendi irmão, eu briguei com minha esposa, tal, e a gente vai lá, e Deus pensa, não estou lembrado disso, o que é? Fala de novo, quando é que foi isso? Porque nós já confessamos aquele pecado, e nós que relembramos a Deus dos nossos pecados no passado, e ficamos lamentando os nossos pecados, para quê? Deus já esqueceu do seu pecado, que Ele já perdoou, então esqueça você também, deixe esse pecado no passado, como Deus já fez, e vamos prosseguir para frente. Não vivamos no
passado. A Bíblia também diz, em Hebreus capítulo 10, no versículo 17, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Deus promete assim, quando Ele nos perdoa, Ele não vai lembrar, Ele não vai te lembrar do seu pecado. É o diabo que gosta de fazer isso, que gosta de nos incomodar e relembrar-nos do nosso passado e fazermos desanimados e até desistirmos, porque nós não pensamos que somos dignos. E nós não somos, mas Cristo nos perdoou e Ele já se esqueceu. Não se lembra mais dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Sabe o que Ele faz com todo o nosso pecado? Que Ele perdoa? A Bíblia diz em Salmos, no capítulo 103, versículo 12. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Eu gosto de viajar. Eu gosto de olhar o globo, né? O mapa, e conhecer o mundo ali pelo globo. Se você analisar aqui na Bíblia, você percebe que Deus não comparou essa distância usando o norte e sul, mas Ele usou o leste e o oeste. É o significado aqui de Oriente e de Ocidente, né? O Oriente é da onde vem o nascer do sol, e o Ocidente, então, é o pôr do sol, ou seja, vem do leste até o oeste. E Deus muito bem sabia que era bem diferente comparar leste de oeste do que norte e sul. Pois se você começar a viajar para o norte e subir então o globo, né, sempre seguindo o norte, vai chegar um momento que você vai chegar ao polo norte. E se você continuar, você vai começar a ir em direção sul. Ou seja, o norte e o sul se encontram no polo norte e no polo sul. Não são infinitos. Porém, se você começar a viajar para o oeste e sempre seguir caminho em direção ao pôr do sol, você pode dar voltas no mundo e nunca vai se encontrar com o leste, porque sempre fica atrás de você na direção oposta. Então, a distância do leste para o oeste é infinito. Nunca vão se encontrar, porque você pode rodear, nunca vai terminar de ir naquela direção oeste ou na direção leste. E Deus diz assim, o nosso pecado, as nossas transgressões são tão afastadas, tão longe de nós, que nós nunca conseguiremos alcançá-los novamente. Não adianta você ficar pensando no passado, no seu pecado, você já confessou, Deus diz que está longe de você, tão longe quanto o leste do oeste e quanto o oriente do ocidente. Graças a Deus que os meus pecados foram lançados no fundo do mar e estão longe de mim. Não viva no passado. Você é nova criatura, para que ficar pensando no passado? Vamos habitar no que foi feito de novo em nossas vidas. Mas além de não vivermos no passado e relembrarmos dos nossos erros e das nossas falhas, também temos que tomar cuidado para não vivermos para si. É o que a Bíblia diz no nosso texto aqui de 2 Coríntios capítulo 5, nós lemos lá no versículo 15, né? E ele morreu por todos, veja só, para que os que vivem, somos nós, né? Os que nascemos de novo, nova criatura, para os que vivem, não vivem mais para si. Olha, Deus nos fez uma nova criatura para que nós não vivêssemos para nós mesmos. A vida que era nossa no passado, a nossa vida, aquela vida de egoísta, né? Que nós fazíamos tudo para nosso prazer, para nossa carne. Essa vida, Deus não quer que nós a vivamos mais. Ele diz que Ele morreu por todos e Ele nos deu essa vida nova para que nós que vivamos agora não vivamos mais para nós mesmos. E é muito triste saber que Deus faz de alguns, né, uma nova criatura, porém essa nova criatura ainda quer viver para si, como se fosse uma criatura velha. E não é isso que nós devemos fazer. Gálatas capítulo 2, versículo 20, mostra que nós já estamos crucificados com Cristo. E a Bíblia diz então, e vivo não mais eu,
Chega essa vida que era minha, essa vida que eu buscava os meus prazeres, que eu buscava os meus interesses. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, né, nós ainda estamos na carne, vivos aqui nessa terra, você vai ter que estar vivo na carne. Quando você não vive mais na carne, você vai estar na glória. Então essa vida que eu ainda vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então nós temos que crucificar a nossa carne. Você já tentou cutucar um defunto? Ele se incomoda com aquilo? Se mexe? Reclama? Nós também temos que ter essa mesma atitude para com os pecados. Nós temos, não deixar as tentações nos afetar, não deixar os prazeres nos afetar, estamos mortos para com o pecado, e sim, vivos para com Cristo. Então, chega de vivermos para nós mesmos, chega de estarmos na igreja, mas apenas para tomar o nosso lugar, mas de semana, de segunda a sábado, nós estamos vivendo para nós mesmos. Estamos buscando os nossos prazeres, os nossos interesses, trabalhando para ganhar aquele sonho que é nosso e dando prioridade aos nossos interesses ao invés de Cristo. Ele deve ser a nossa prioridade. Então não devemos viver para si. Olha o que diz Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Essa foi a intenção de Deus, quando Ele pagou o preço, Cristo morreu por nós, e Ele nos dá essa vida nova, foi para que nós pudéssemos deixar a nossa vida velha para trás, e agora vivermos para Ele. Mas quantos ainda estão vivendo para si? Quantos ainda estão com eu em primeiro lugar, ao invés de Deus em primeiro lugar? Não viva para si. Veja o versículo 11 desse mesmo capítulo, Romanos 6, versículo 11. A Bíblia diz: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Maravilhoso esse versículo. Veja o versículo 15 do mesmo capítulo. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, né? Graças a Deus que nós não vivemos no Velho Testamento. Olha, a lei de Moisés era uma lei muito rígida, e quem não seguia aquela lei tinha umas punições muito severas, né? Eu fico pensando, quando eu era jovem e eu desobedecesse ao meu pai, ou os meus filhos, quando desobedecem às vezes, né, aos pais, eu penso, puxa, se nós estivéssemos no Velho Testamento, estariam apedrejando a mim, quando eu era jovem, os meus filhos hoje, porque é muito difícil, né? E hoje vão pecando, desobedecendo aos pais, como se não fosse nada. Eu estou vivendo pela graça, Deus me salvou, pronto, eu vou para o céu, então deixa eu aproveitar minha vida e eu vou pecando porque Deus me perdoa. Paulo diz: de modo nenhum. Que absurdo nós pensarmos que podemos viver o nosso pecado e os prazeres do mundo só porque Deus vai nos perdoar mesmo. Estamos na graça. De modo nenhum. Não vivamos para si. Não tenhamos os prazeres da carne em nossa vida, mas deixamos isso para trás. Isso me leva então ao terceiro ponto. Nós vimos a vida velha, né? E agora a vida nova que nós podemos ter através quando nós somos nova criatura. 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E graças a Deus hoje nós podemos viver então uma vida nova. Como é essa vida nova? Bom, em primeiro lugar, deixa eu deixar bem claro que deve ser um acontecimento único em sua vida. Às vezes nós conversamos com alguém e perguntamos: você tem certeza da sua salvação? Que você vai para o céu? Você já teve
tomou uma decisão por Cristo, você já reconheceu os seus pecados, naquele momento pediu perdão e colocou a sua fé em Cristo, sim, eu faço isso todos os dias. Mesmo? Você nasce todos os dias também? Não, é uma coisa que acontece uma vez, é um evento tão especial, que é impossível acontecer de novo. A vida nova acontece uma vez. Olha só, 2 Coríntios capítulo 5, nós já lemos, vamos para João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Deus deixa bem claro que a nova criação é diretamente ligada com o nascimento novo. Nós temos que renascer, ou seja, adicionar um segundo nascimento ao nosso primeiro nascimento. Meu primeiro nascimento foi aqui em Ribeirão Preto. Eu nasci no Hospital São Lucas, alguns anos atrás, bem depois do pastor Rômulo, tá? Mas eu tive que ter um segundo nascimento também. E o meu segundo nascimento foi aqui em Ribeirão Preto. Só que foi lá no bairro Jardim Independência, dia 1º de janeiro de 1981. Nunca me esqueço daquele dia especial em que eu aceitei a Cristo e eu nasci de novo. Naquele dia, Deus fez de mim uma nova criatura. Olha, uma nova criatura não é algo que vai aos poucos assim acontecendo ao decorrer de nossa vida, e quando chegarmos no céu aqui nós vamos estar completamente novos. Acontece assim como o nascimento. Você tem lá o horário que nasceu o seu filho, né? Está lá o dia e a hora, e o minuto. Não nasceu de novo, uma vez só, e é seu filho para sempre. E quando nós nascemos de novo na família de Deus, nós nascemos para sempre. Não temos que renascer. E assim então, a salvação é um acontecimento único. Não se repete. Você não precisa ser salvo de novo, e ser salvo de novo, e aceitar a Cristo de novo, e aceitar a Cristo de novo. Ele nunca saiu, nunca foi embora. Ele te salvou por toda a eternidade. Então é um acontecimento único. Graças a Deus, amém? Você tem a certeza da sua salvação? Pode saber que que foi uma coisa que aconteceu, que não tem que acontecer, não tem como acontecer de novo. Como é que você nasce na família de Deus, aí desnasce, aí volta a nascer na família de Deus, aí sai da família? Não tem isso. É algo que acontece uma vez. Então eu pergunto, você tem a certeza que você é uma nova criatura? Você lembra do dia, daquele momento? Talvez não lembre da data, tudo bem, mas você pode visualizar um momento único em que você depositou a sua fé em Cristo, reconhecendo os seus pecados e que nós merecemos o inferno, mas que Cristo morreu na cruz por nós, não para adicionar às nossas boas obras, a boa obra que Ele fez na cruz, mas colocar toda a fé na obra dele na cruz do Calvário, naquele momento, então, recebê-lo como nosso Salvador. Isso é o momento em que nós somos feitos nova criatura. Além de ser um acontecimento único, é um acontecimento duradouro. Graças a Deus não é algo que dura por pouco tempo e se desfaz, mas dura por toda a eternidade. Graças a Deus, o nascimento novo, o nascimento na família de Deus, essa nova criação não é algo que vai terminar tão logo. A Bíblia diz, 2 Coríntios 5, versículo 16, assim, pulei um versículo, deixa eu ler aí, João 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com o quê? Com abundância. Não vai faltar vida em Cristo. Ele é a fonte eterna, a fonte que nunca acaba. Quando nós aceitarmos a Cristo, nós somos feitos nova criatura que dura para sempre, abundantemente. Também 2 Coríntios 5, versículo 16. Assim que, esse é o nosso texto dessa noite, né? Quando nós somos feitos nova criatura, assim que daqui por diante. Deus está falando aqui sobre o momento em que nós somos feitos nova criatura. Assim então, que daqui por diante,
a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Olha, eu não conheço Cristo segundo a carne, eu não estive presente nos anos que ele viveu nessa terra. Paulo vivia naquela época, os apóstolos viviam, mas nós não temos esse conhecimento, mas nós já não conhecemos deste modo. Porém, daqui por diante, nós somos nova criatura. Então, graças a Deus, não é um acontecimento que dura para sempre. Eu não preciso me preocupar que momento que eu vou perder a salvação, que momento que eu vou voltar a ser uma velha criatura, porque é uma coisa que dura por toda a eternidade. Em terceiro lugar, vejamos que também a nova criação é um ato de Deus. Não é algo que eu consigo fazer. Eu não sou um artista, eu não consigo criar muito com as mãos. Mas mesmo que eu fosse, eu não conseguiria criar uma nova vida. Impossível. Somente Deus consegue fazer isso. Efésios 2:10 nos diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Graças a Deus, essa nova criação, quando nós somos feitos nova criatura, é algo que Deus faz por nós, e não que a criatura faz. É o Criador que faz assim. Olha, nova criatura não significa uma pessoa que frequenta uma igreja e pensa, por isso agora eu sou uma nova criatura. Já não quero seguir mais os meus caminhos do passado. Não é isso. Não é algo que você faz, é algo que Deus faz. Ser uma nova criatura significa algo que Deus faz por nós. Veja 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então foi Deus que nos gerou de novo. Então 1 Pedro, mesmo capítulo, versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então o ato que você recebeu essa transformação para uma vida nova, ser uma nova criatura, foi feita através da palavra de Deus, pelo Espírito Santo. É algo que Deus operou em nós. Nunca nós conseguiríamos fazer isso. Não adianta o quanto nós somos bons e quantas obras que nós fizermos, nada disso poderia nos ajudar a ser uma nova criatura. Tiago, capítulo 1, versículo 18. A Bíblia diz: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então Deus nos gerou através da sua palavra, Ele nos fez ser uma nova criatura. E mais um versículo, Ezequiel 36, a primeira parte do versículo 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Quem é que dá isso? É Deus. Deus então gerou isso em nós. Deus foi quem nos fez nova criatura, e dou graças a Deus por isso. E para finalizar essa noite, vamos viver para Deus? Enfim, nós somos nova criatura para servirmos a Deus. Veja 2 Coríntios capítulo 5, voltando lá no nosso texto original. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eis o propósito de sermos nova criatura, para que nós não vivêssemos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então agora nós, como nova criatura, temos que viver para Deus. É a nossa obrigação, mas do que isso, é um privilégio, uma honra vivermos para Deus. 1 Coríntios capítulo 5 também, passando para o versículo 20, diz que de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Olha que responsabilidade. De repente nós somos criatura nova, então todo lugar que nós vamos, nós temos que representar alguém.
é o nosso Pai Celestial. Nós estamos representando a nossa pátria celestial e nós temos que bem representar então o nosso Deus. É algo extremamente importante. Veja em Romanos capítulo 14, no versículo 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém? Olha, a nossa vida deve ser para Cristo. A nossa morte também deve ser para o nosso Senhor. Então, quer vivamos, quer morramos, que seja tudo para a glória do Pai, que seja tudo para o nosso Senhor, nosso Criador, aquele que nos gerou e nos fez nova criatura. Romanos capítulo 6, versículo 4 diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Você está andando com uma nova vida, mas andando a vida velha? Vivendo a vida velha, nos caminhos velhos? Nós temos que andar em novidade de vida. É por isso que Deus nos gerou de novo e Deus nos criou e nos fez uma nova criatura. E para finalizar essa noite, olha um versículo que eu amo muito do apóstolo Paulo. Ele fez muito por Cristo, sofreu muito por Cristo. E olha o que ele diz em Filipenses 1:21. Porque para mim, o viver, o que importa é Cristo. Toda a minha vida é olhando para Cristo. Tudo que eu faço é para Cristo, é para o alvo comum que nós devemos ter em ganhar almas para Cristo e viver para Cristo. Tudo que ele fazia era pensando no seu Cristo. E para ele, se viesse a morte, seria um ganho. Ele estaria na glória com seu Pai Celestial. Então que nós possamos ter essa mesma atitude, lembrando que o nosso viver deve ser para o nosso Criador, para o nosso Salvador, aquele que nos deu essa nova vida, que nos gerou de novo, que nos fez uma nova criatura. Então eu lhe pergunto essa noite, você é nova criatura? Tem a certeza da sua salvação? Então glórias a Deus por isso. Mas você está vivendo para Ele ou você está vivendo no seu passado, vivendo a sua vida velha? E talvez alguém aqui nessa noite não tenha essa certeza da salvação e ainda não é uma criatura nova. Deus quer te salvar. Vamos orar?